8 horas pontualmente. Então, mantendo essa regularidade do horário, né, que é uma particularidade aqui dos nossos eventos do Núcleo do Sono. Nós vamos dar início, então, a mais uma reunião da nossa Confraria do Sono, que é um espaço onde a gente traz, assim, assuntos ligados, obviamente, né, à área do sono, sempre com aquela visão interdisciplinar, cada mês com um tema, com uma área específica, né? E hoje a gente escolheu um tema que eu acho que é muito importante para todos, mesmo para aqueles que não trabalham com crianças, mas quando a gente estuda a área do sono, principalmente assim nos seus fatores predisponentes, né, os principais fatores causais, né, dos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, principalmente, a gente observa que alguns fatores estão diretamente ligados à odontologia, principalmente as anomalias crâniofaciais, né, principalmente no terço médio e inferior da face, hábitos alimentares que podem gerar ali um certo grau de obesidade, enfim, várias situações que realmente a gente percebe que aquilo, para quem trabalha só com adulto, aquilo não se iniciou naquele ano, né? Na verdade, não foi há poucos meses atrás que desencadeou todo aquele processo no paciente para ele desenvolver esses distúrbios respiratórios obstrutivos. Na verdade, isso vem, salvo algumas condições genéticas, né, ambientais, mas esses hábitos já foram alterados desde lá do início da vida, né? E se isso fosse detectado, se isso fosse diagnosticado e principalmente tratado lá na infância, provavelmente nós teríamos um apneico, ou um adulto, melhor dizendo, um pouquinho mais de condição de qualidade de vida, né? Então, assim, essa questão da odontologia do sono na infância e principalmente essa abordagem dos distúrbios respiratórios obstrutivos na infância é uma área que interessa a todos nós, como eu disse no início, né? Mesmo que a gente não atue, mas é importante, sempre a gente vai estar em contato com, seja com um parente, com o filho de algum paciente, enfim, para a gente abrir o nosso olho e poder referendar, indicar esse paciente, né, para um colega que atue na área, né, na odontopediatria principalmente. E apesar, como eu comentei agora há pouco, né, de estar há quase 10 anos aí na estrada do Núcleo do Sono, nas reuniões da confraria, é a primeira vez que a gente vai abordar esse tema, né, do distúrbio do respiratório obstrutivo na infância. E para brindar a gente com informações extremamente importantes, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas está aqui ela, né, uma das profissionais que mais estudam, que mais se dedicam nessa área. Isso eu sou a testemunha presencial da vida dela, né? Para quem não sabe, a Andréa, ela é minha esposa, a gente trabalha junto na nossa clínica, e assim, eu admiro muito o trabalho dela, da forma como ela realiza, né, e toda a dedicação que ela se empenha. Então, assim, realmente eu fiz questão agora de trazer esse tema para vocês. Isso já foi abordado em 2 edições do nosso grande encontro de nomes Odontologia do Sono, mas agora de uma forma mais ampla, e como ela mesma disse agora há pouco, uma aula inédita, fresquinha, que ela preparou exatamente para essa nossa reunião. Então, hoje a gente vai realmente estar abordando esse tema e tentando aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos, ou pelo menos despertar um pouquinho mais a nossa curiosidade e buscar mais informações, né? Então, é com muito prazer e pela primeira vez também minha digníssima esposa está aqui comigo hoje na nossa reunião da Confraria do Sono. Então, vou fazer uma apresentação para quem não conhece, né? A doutora Andréa Stankiewicz, ela é cirurgião dentista formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em saúde materno e infantil, especialista em odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares, em odontologia hospitalar e intensivista, né? Também especialista em aleitamento materno, e ela fez parte da primeira turma no Brasil da especialização em aleitamento materno. Olha só que bacana, né? Também tem habilitação em laser terapia, em analgesia relativa ou sedação consciente com óxido nitroso. Fez pós-graduação em odontoneonatologia e respiração bucal. É membro da Associação Brasileira de Odontologia Neonatal e Aleitamento Materno.
professora do curso de odontologia neonatal de Tupã, do Neon, São Paulo. Também doula, educadora perinatal, gentle bird e instrutora de Chantal. E ainda sobra um tempinho para ser minha esposa e mãe da Luísa e do Pedro. Né? Realmente é uma pessoa que é bem workaholic, né? Muito dedicada no que faz, então eu tenho certeza que ela tem bastante para contribuir com a gente. E só mais alguns recadinhos antes de passar a palavra para a Andréia. Lembrando que a reunião está sendo gravada, né? Eu tenho por obrigação avisar todos. E o vídeo dessa reunião ficará disponível depois no nosso canal do YouTube, né, do Núcleo do Sono Ata. Então, como a gente comentou também anteriormente, as perguntas, de preferência, poderão ser realizadas ao final da apresentação da Andréia, tanto pelo chat ou pelo WhatsApp do Núcleo do Sono, ou também vocês poderão abrir as câmeras, os microfones, e a gente poderá bater um papo bem gostoso ali ao final da apresentação da Andréia. Tá ok? Durante a apresentação, eu só peço a todos manterem as câmeras e os microfones desligados, só para não sobrecarregar a qualidade da transmissão, tá joia? Mas, finalizando a apresentação, a gente abre as câmeras de todo mundo, tá joia? Então, Andréia, a palavra é toda sua, pode compartilhar sua tela. Prazer enorme ter você aqui comigo também, e uma ótima aula para você. Muito obrigada pelo convite, uma honra, né, estar aqui, ainda mais para ser a primeira pessoa a falar na confraria sobre o sono infantil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que do currículo todo eu ia falar o que ele disse no finalzinho ali, né? Além da experiência clínica profissional, eu acho que a maior escola é ser mãe, né? E pais, aqui imagino que muitos compartilhem aí também dessa vivência, porque a gente aprende na prática muito mais com os filhos, né? Muitas vezes do que nos bancos escolares aí. Deixa eu só lembrar que eu venho na janela, né? Isso, E ver se já apareceu a apresentação, ainda não, né? isso, já está em modo de apresentação. Pode Já. iniciar a sua aula. Ah, então ele já entrou no modo certinho, não precisa alterar. Não, tá certinho, perfeito. Tá, é que para mim está aparecendo no modo. Não está aparecendo no modo apresentação, mas está certo, né? Tenta passar o slide. Um slide para a gente ver. Não está passando. Então, tira do modo de apresentação e compartilha de novo. Agora foi. Para você está aparecendo? Ele não mudou, tá do mesmo jeito. Tenta passar o slide. Foi, Agora perfeito. foi. Passou. Ok. Desculpem o teste aqui, tô aprendendo aqui, faz tempo que eu não entro no Teams para apresentar. Eu estou escutando o retorno do som, será que é o seu? Tá tudo certinho? Bom, pessoal, Acho que alguém está com o microfone desligado. Só um pouquinho que eu vou desligar. ok. Mas pode ir iniciando. Então, acho que a gente está aqui num friozinho, né? Mesmo em Araçatuba, que costuma ser calor o ano inteiro. Não sei como é que tá para vocês aí, mas eu acho que é um período bem adequado para a gente falar sobre esses distúrbios respiratórios nas crianças, porque é nesse momento que o clima muda que os consultórios enchem, né, de crianças, ou esvaziam também, né, de crianças sofrendo com problemas respiratórios. Acho que o grupo é bem heterogêneo aqui, não é, Fagnani? Tem, além de dentistas, tem outros profissionais, tem outras áreas da saúde, é aberto à comunidade também, né? Sim, normalmente a grande maioria dos colegas são da odontologia, mas sempre nós temos psicólogas, nutricionistas, fono, e como esse tema é extremamente importante, a gente abriu também para os pacientes, para o público leigo, né? Então provavelmente vai ter uma flutuação de público bem heterogênea.
Ótimo. Só para conhecer um pouquinho melhor o público, né, para poder direcionar também aqui a apresentação. Mas o dentista, ele tem um papel muito importante nesse contexto, né, respiratório, das crianças. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do nosso trabalho, né, meu, do Fagnani, porque, na verdade, é um presente estar com ele no dia a dia, e aprender, né, com o tanto de experiência e conhecimento que ele tem dentro dessa área. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do que é a nossa prática, a nossa vivência e o nosso dia a dia no tratamento desses distúrbios nas crianças. Espera aí. Ixi, agora não passou. Bom, os distúrbios respiratórios, eles variam então desde aqueles quadros agudos, mas muitas vezes eles se tornam crônicos. E os mais frequentes são as gripes, os resfriados, as ites de repetição nas crianças, então a rinite, a sinusite, a amidalite, a adenoide hipertrófica, as otites, e as causas que comumente são lembradas, né, muitas vezes não só pelos profissionais, mas especialmente pelas famílias, são as causas infecciosas, inflamatórias ou alérgicas. Contudo, como o Fagnani comentou no início, na apresentação, nós temos uma causa subjacente raiz, né, que na verdade, a que predispõe ao desenvolvimento de todos esses problemas e dessas recorrências, dessa maior vulnerabilidade aos sintomas respiratórios. Então, quando as crianças estão com esses quadros, elas costumam ter tosse, coriza, a dispneia, dificuldade na respiração, febre, né? Então, tudo isso indica que elas estão passando ali por um distúrbio respiratório. É igual a 100%. E o que o dentista, então, pode fazer por essas crianças? Acho que tem um microfone ainda aberto, não? Muito bem. Então, como nós comentamos, a literatura tem demonstrado. Eu acho que eu estou com essa janelinha aberta, eu vou minimizar, peraí. Que existe uma estreita associação entre as alterações de crescimento crânio-orofaciais, as maloclusões e os distúrbios respiratórios repetitivos nas crianças. Então, quando nós temos, né, esses pacientinhos que respiram pela boca, que apresentam atresias maxilomandibulares, então essa deficiência de crescimento transversal maxilar, eles costumam ter associados a alterações anteroposteriores, alterações verticais, alterações no crescimento rotacional, e isso então se apresentando com problemas funcionais, principalmente aí na questão respiratória, que nós vamos focar hoje, e também questões estéticas orofaciais. Então, quando a gente pensa no palato, né, nesse céu da boca mais estreito e mais profundo, ele é o assoalho nasal. Então, ele invade esse narizinho, estreitando também a cavidade nasal e reduzindo, assim, a passagem do ar, se tornando um obstáculo mecânico para que esse fluxo ocorra livremente e também um obstáculo mecânico para a cura. Então, por isso que as crianças passam por crises repetitivas e não melhoram enquanto a gente não consegue atuar na causa. Então, eu trouxe aqui um videozinho, deixa eu ver. Ele aqui alterou. Esquemático, onde a gente consegue visualizar melhor essas estruturas e entender o que a literatura tem mostrado hoje, principalmente em relação à hipertrofia dos tecidos linfóides, como, por exemplo, a adenoide. Então, se acreditava que esse aumento da adenoide era a causa dos problemas respiratórios nas crianças, que muitas vezes bloqueava e obstruía a respiração, e assim o tratamento de escolha acabava sendo muitas vezes cirúrgico. Mas hoje se entende que, em vez disso, ela é a consequência.
E por isso que, para atuar na causa, a gente precisa entender o que está acontecendo em todo esse contexto. Então, vamos assistir aqui juntos, ó. O nosso padrão respiratório fisiológico é nasal. Então, o ar deveria entrar pelo nariz, onde nós temos, então, estruturas, né, uma mucosa especializada, ciliada, espaços, né, nasais e paranasais, os seios maxilares, seios frontais, essas cavidades prontas para fazer o turbilhonamento e a filtragem, o aquecimento, a umidificação do ar, a purificação, né, das impurezas e dos micro-organismos, então, preparando para que esse ar entre mais purificado para as vias aéreas inferiores. E assim, né, ele dilui essas impurezas, expele, sem causar agressões aos tecidos internos. Porém, quando a respiração se altera e ela começa a acontecer pela boca, a boca não tem esse preparo, ela não faz esse preparo do ar. Então, a barreira de defesa vai ser esse anel de Waldeyer, né? Esse tecido, esse cinturão de tecido linfóide, que aqui nós visualizamos a amígdala e a adenoide, segurando, retendo essas impurezas, mas hipertrofiando, edemaciando e assim causando obstrução, um obstáculo para o fluxo do ar. Então, observem aqui o que está acontecendo, né? A língua, que era uma válvula vedando a cavidade oral, mantendo uma pressão sobre o palato e assim estimulando a respiração nasal, ela perde a sua função por algum motivo e o ar, então, começa a entrar pela boca e se tornando, então, uma adaptação respiratória. Isso faz com que ocorra um colapso da musculatura, né? Existe uma perda do equilíbrio, e como o músculo traciona o crescimento ósseo, se a gente altera esse equilíbrio muscular, a gente vai ter, então, as atresias, né? As atrofias aí de crescimento e desenvolvimento. Então, o palato atrésico, profundo, ogival, os dentes nascem mal alinhados, sem espaço, apinhados, formando as maloclusões, inclusive porque a língua se apoia durante a função, na fala, na deglutição, na mastigação, nos locais errados, e assim ela vai criando as deformidades dento-orofaciais. E isso tudo, então, fazendo com que a criança, né, fique com as obstruções respiratórias recorrentes. Então, não adianta a gente focar só em dois tecidos, sendo que aqui a gente vai ter um palato mais alto, que invadiu a cavidade nasal e estreitou também essa cavidade, uma língua que perdeu a função de válvula e também cai na orofaringe e aí obstrui a via aérea, né, e ossos que não cresceram, que eles próprios estão se tornando um obstáculo aí para a respiração. Então, nós temos uma prevalência muito importante desse tipo de deficiência, né? Alguns estudos mostram aí mais de 20%, mas ainda em números subestimados, porque nós vemos na prática clínica uma grande quantidade de pacientes com algum grau de atresia de crescimento maxilomandibular. E muitas crianças respiradoras orais ou oronasais, né, com respiração mista, cujas causas variam entre fatores genéticos, congênitos, epigenéticos, de desenvolvimento, traumáticos, iatrogênicos, e aí entra uma série de fatores, prematuridade, anquiloglossia, as assimetrias cranianas e torcicolos congênitos, hábitos orais, respiração bucal, dentre outros. Então, se a língua, né, ela não está posicionada no local correto, ela é uma matriz muito importante como vetor de crescimento e desenvolvimento orofacial. E para ela fazer esse papel, ela precisa estar acoplada no céu da boca, exercendo uma pressão intraoral negativa, e essa pressão, ela vai puxar o palato, né, para baixo, a maxila vai ficar mais baixa e vai crescer para fora, né, transversalmente, e ela vai trazer o queixinho para frente também. Então, a mandíbula também vai se posicionar numa postura adequada, desobstruindo a via aérea.
Isso tanto no repouso como na função. Aqui nós temos, né, uma imagem de quando o bebê mama no peito, por exemplo. No peito ele quase não altera essa posição, ó. A língua ocupa a maior parte ali da cavidade, posicionando o mamilo no ponto neural de sucção, que é no limite entre o palato duro e o palato mole, e ele estabiliza o mamilo nessa posição e faz os movimentos rotacionais da mandíbula, né, de abaixamento, anteriorização, levantamento e posteriorização. E com essa tração, a mandíbula cresce também. E isso tudo, então, faz com que o fluxo de ar fique livre, e isso previne o risco das patologias respiratórias. Enquanto que, quando nós interpomos aí um bico de borracha, uma chupeta, uma mamadeira, quando nós encontramos uma linguinha presa ou temos uma criança com uma disfunção motora oral, onde essa língua perde esse contato com o céu da boca e se mantém numa postura baixa na cavidade oral, a gente começa a ter, então, as obstruções de via aérea. Então, assim, uma obstrução desse fluxo nasal, a respiração bucal, um aumento no risco das doenças otorrinolaringológicas e esse agravamento, né, quando a gente tem uma apneia, é o estágio aí mais avançado, né, desse distúrbio. Então, se nós formos olhar lá no bebê, a gente encontra a linguinha, né, num estado fisiológico natural, fazendo essa pressão lá no palato, ó. Nós fazemos uma abertura em máxima amplitude e a linguinha não descola, ela fica realmente pressionando, promovendo esse crescimento tridimensional das estruturas. Agora, quando a gente encontra situações como essa, ó, a gente abre a boquinha, a linguinha até tá para cima, mas rapidamente ela descola. Observem também que ela tem um tapetinho esbranquiçado, ó, vou passar aqui de novo para vocês visualizarem. Então, o que que isso está nos mostrando? Que essa linguinha não tem a força, ela não faz a pressão necessária para promover esse estímulo de forma eficiente, e algumas crianças nem vão manter a boquinha fechada, elas já mantêm a boquinha entreaberta ou aberta, e essa língua na postura baixa sempre, né, já na posição habitual. Esse tapetinho branco, ele se forma à medida que a língua não fricciona no palato e não faz uma autolimpeza eficiente também. Então, começa a acumular aquela saborrinha de leite, né? E nas crianças mais velhas, às vezes ali também uma saburra realmente, né, de micro-organismos colonizando, certo? Ó, aqui vai mostrar mais uma vez, né? Então, abrindo ali a nossa postura, né, do bebê ao adulto, de repouso fisiológica, deveria ser essa, mantendo, então, né, todo esse sistema com a pressão adequada, né, e não com falta desse vácuo. E aí, hoje eu quero apresentar para vocês a nossa forma de visualizar esse tipo de disfunção nas crianças e como que nós podemos ajudá-las aí, né, a melhorar de forma integral, não só na sua saúde oral, mas na sua saúde sistêmica. Então, nós batizamos, né, esse método de método Vital Air Sleep, né, o VAS, que também remete à via aérea superior, né, e também, se nós formos pensar, ele está falando ali sobre a energia vital, né, a vitalidade das crianças, a aeração ótima, né, que é fundamental aí para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, e a saúde do sono, né, a saúde integral da criança. Então, nessa abordagem, nós pautamos o tratamento em 3 pilares. O primeiro, ele diz respeito à forma e função, né, que elas são interligadas. Se a forma está adequada, a função ela vai acontecer de forma adequada. Se a forma está deformada, a função também vai ocorrer de forma disfuncional. Então, nós precisamos sempre primeiro pensar em manter ou restabelecer esse sistema anatômica e morfologicamente adequado. O segundo pilar diz respeito à imunidade, né, à saúde imunológica. E, por fim, os hábitos e a educação em saúde, que vai tornar aquele estilo de vida compatível com o resultado que a gente pretende obter.
Então, isso tudo funcionando junto é o que traz melhores resultados para os nossos pacientes. E aí vamos entender, então, como que funciona aí o nosso método Vital Air Sleep. Quando as crianças chegam para nós, então, a primeira coisa é a gente vai fazer uma avaliação minuciosa de todas as estruturas, duras e moles, e de como que está acontecendo esse crescimento e desenvolvimento orofacial. Então, desde que a criança chega lá na recepção, a gente já vai observando como que ela fica em repouso, como que está a boquinha dela, se ela está congestionada, né, ou se ela está com olheiras. Eu tenho muitas crianças que têm, às vezes, aquela dermatite, porque vai ficando saliva, né, acumulada, ou no sono, quase como uma queilite angular, mas acaba irritando a pele ao redor, né? Isso causando como se fosse uma assadurinha por conta da salivação, desse acúmulo ali de secreção. Né? Então, nós vamos observando tudo. E aí, como ela chega, como ela caminha até nós, né? Se existe alguma alteração postural ali importante também que a gente consiga notar. A forma que ela se comunica, se ela tem alguma dificuldade fonoarticulatória. Então, desde esse primeiro contato, a gente já vai registrando todos esses dados. E aí nós partimos, então, para uma anamnese detalhada, buscando principalmente qual é a principal queixa da família, o que a família observa ali, né, como um problema. E aí, na nossa inspeção clínica, nós vamos acrescentar, além daquele exame completo, né, das arcadas dentárias, a avaliação funcional e ortopédica orofacial. Fazemos também a avaliação da língua, porque tanto quanto no adulto, na criança, a linguinha também, né, vocês já estão visualizando o quanto ela é importante aí para esse equilíbrio de todo esse sistema. E muitas vezes nós vamos solicitar exames complementares, né, de imagem, exames laboratoriais, as análises cefalométricas para entender como que está acontecendo o crescimento, às vezes incluir exames de sono, seja através de questionários ou através de exames laboratoriais, né, a gente vai ver um pouquinho o que a gente costuma usar bastante também no dia a dia, e sempre pensando nessa abordagem interdisciplinar. Então, a odonto relacionado com a medicina, com a nutrição, com a fono, com a físio, com a psico e até mesmo com as práticas integrativas complementares. Tá? Então, essas crianças muitas vezes chegam até nós encaminhados por outros profissionais, por outras áreas, ou outras vezes nós vamos precisar encaminhá-los também para complementar o nosso tratamento. Então, nosso trabalho, né, como está ali o quebra-cabeça, ele é muito, cada especialidade vai ter uma pecinha, vai ter uma visão, né, e essa montagem dessas peças é que faz aí com que o sucesso do tratamento também aconteça. Então, uma das questões que nós vamos avaliar dentro desse método Vital Air Sleep é a questão das estruturas moles, né? Então, observar se essa criança apresenta alguma disfunção motora, né, de musculatura mastigatória ou facial, e aí direcionar se essa disfunção ela realmente é neuromuscular ou se ela também tem uma questão anátomo-funcional ali por uma alteração de freno, por exemplo, né? Principalmente o freio da língua, né? Às vezes, quando ele é restritivo, ele altera postura de repouso e mobilidade, né, nas funções, requerendo, assim, um tratamento cirúrgico, uma reabilitação interdisciplinar e os estímulos também de crescimento. Se o casinho for de disfunção motora oral, provavelmente ao longo do tratamento ali, com terapia miofuncional, nós vamos estar contemplando também esse sistema. Então, desde funções sendo trabalhadas de forma adequada, né? Desde a amamentação, a sucção lá no bebê, o aprendizado da mastigação, depois o da fala, né? Enfim, a gente não vai trabalhar muitas vezes especificamente com a parte funcional, às vezes a gente vai precisar da integração com a fono, mas é importante a gente entender, né, todas essas funções, como que elas devem acontecer de forma ideal.
E outras terapêuticas que nós podemos lançar a mão desde lá de o bebê, como, por exemplo, a placa palatina de memória, não só para crianças sindrômicas, mas para crianças que têm essa hipotonia, para aquelas que têm a alteração ali de postura de língua, e até os aparelhos ortopédicos funcionais, dispositivos miofuncionais e a própria reabilitação neuroclusal. Né? Então, essa interdisciplinaridade sempre presente nas nossas abordagens. E aí, em se tratando de forma e função, nós vamos precisar, então, avaliar as estruturas duras também. Então, muitas vezes, nós vamos lançar mão de aparelhos mecânicos, né, de ortopedia mecânica, para fazer essas correções das deformidades mesmo maxilomandibulares. Então, quando nós temos o palato atrésico profundo, uma criança que está em crise, né, crises de apneia, isso é muito grave, ela não pode esperar tempo para resolver esse problema. Então, uma das possibilidades é que a gente trabalhe isso de uma forma rápida, por exemplo, através da disjunção, onde nós vamos permitir essa função respiratória, né, nasal aumentada, né, melhorando as dimensões nasomaxilares e os espaços funcionais das vias aéreas superiores, e assim a criança, além de sair do quadro agudo, né, do risco que a apneia traz ali para todo o seu desenvolvimento e para a sua saúde, depois a gente consegue com que ela colabore melhor com o uso de um aparelho móvel e que a gente consiga finalizar os estímulos ortopédicos, né, e oclusais de uma forma um pouco mais lenta, né? Então, nas discussões, muitas vezes, de se faz ou não faz disjunção, nessa nossa abordagem, a gente entende a respiração como uma prioridade vital. Então, a gente não pode deixar, né, essas crianças respirando mal, porque elas estão precisando de ajuda urgente, né? Elas precisam sair urgente, muitas vezes, desses quadros para conseguirem restabelecer o equilíbrio de crescimento e desenvolvimento. Então, no tratamento oportuno, né, e quanto mais cedo, melhor, essa expansão rápida, por exemplo, ela reduz a resistência nasal, aumenta o fluxo de ar e ajuda, então, a prevenir essas patologias respiratórias recorrentes, sendo também uma alternativa, muitas vezes, à própria cirurgia. Quando nós conseguimos essa primeira, né, ou quando necessário, né, e nós conseguimos melhorar esse ganho transversal, nós vamos então fazer as outras correções, as mudanças de postura terapêutica de mandíbula, quando necessárias, os estímulos verticais, os estímulos rotacionais, e para isso, né, nós podemos lançar a mão da ortopedia funcional, dos aparelhos ortopédicos funcionais e da própria ortodontia, dependendo da idade da criança. E assim continuar promovendo esses estímulos de crescimento tridimensionais, reorganização neuromuscular, mudança de postura de mandíbula, melhora de postura, o relacionamento adequado entre as bases, né, o alinhamento oclusal, dando assim estabilidade a longo prazo. É assim que a gente garante saúde, qualidade de vida, desenvolvimento ótimo e harmonia estética. Então, observem, né, que na nossa visão de expansão rápida, o nosso parâmetro não é oclusal, o nosso parâmetro é respiratório. Por isso que nós podemos trabalhar com expansão rápida de maxila, expansores inferiores, né, para a gente conseguir um crescimento, né, dentro alveolar, também na arcada inferior, para acompanhar, mas o nosso parâmetro sempre vai ser a resolução de sintomas. Então, a criança melhorou a respiração, ela parou de roncar, ela está melhor, muitas vezes ela drena aqueles acúmulos de secreção, de catarro, que quando as cavidades estão estreitas, ficam tudo travados lá dentro, né? E na hora que a gente faz a disjunção, ela drena esse muco, né? E aí ela começa a ter uma resolução dos sintomas. Eu deixei o QR Code aqui de alguns artigos, então a literatura mostra que isso leva a um aumento de pelo menos mais de 40% do nasofaríngeo, né, dessa via aérea superior.
E na ortopedia funcional, nós também temos, né, essas evidências de que aparelhos de avanço mandibular nas crianças, né, e aí a gente considera todo o arsenal terapêutico da ortopedia funcional, direcionando de acordo com a necessidade de cada caso, com as características de cada criança. Eles podem tratar desde quadros leves até quadros mais graves, especialmente quando a gente começa cedinho, né, antes da finalização do pico puberal de crescimento. Então, nós temos até 60% do desenvolvimento orofacial acontecendo no primeiro ano de vida. Depois, nesse primeiro setênio, do 0 aos 6, 7 anos, nós vamos ter até 85% desse desenvolvimento. Ou seja, o tratamento, sempre que ele acontecer antes, né, a partir dos 3 anos, normalmente, que é uma idade que a criança já é um pouco mais colaboradora, é onde nós costumamos ver os melhores resultados. E essas imagens são do grupo NEON, né, do Dr. Pedro Vinha, do Dr. Germano Brandão, do Dr. Antônio Fagnani, e elas ilustram muito bem que esses estreitamentos na boca, eles acontecem em toda a via aérea. Então, observem que a língua cai, o palato eleva, e as cavidades nasais e paranasais também atresiam, né? E isso está acontecendo naquela criança que já está com o olharzinho caído, com a olheira, respirando mal, com a boquinha aberta, sofrendo as crises repetitivas. Então, à medida que a gente promove ganhos nesses espaços, né, e a limpeza dessas vias aéreas, a gente vai caminhando no sentido da cura de todo esse sistema. Então, antes e depois, né, mostrando como essa readequação faz diferença não só funcional, mas também estética. E será que tem evidência, né, para esse tipo de conduta? Então, vamos ver o tratamento odontológico sob a ótica otorrinolaringológica, considerando os efeitos na respiração nasal. Então, esse ganho, né, de forma e função, ele promove expansão, nariz e maxila, tanto as distâncias laterais como verticais. Por isso que o septo em crescimento numa criança que está com o palato estreito e profundo, muitas vezes não vai ter o espaço suficiente, e por isso que ele gera, né, as curvaturas ali, os desvios. Enquanto que com esse ganho, ele consegue se posicionar melhor, e aí evita também, né, lá na frente, esse tipo de alteração. Melhora na resistência nasal, ele volta a adquirir a ação de filtro, reduzindo as infecções respiratórias, aumento do espaço nasofaríngeo e da largura da cavidade nasal, alteração nas distâncias ióide-mandíbula e palato-língua, e rotações também no crescimento. Então, quando a gente faz, por exemplo, a disjunção, a maxila, ela, além de ter o afastamento, né, a separação da sutura palatina mediana, maxilar mediana, ela vai rotacionar para trás e para baixo, avançando e abrindo, então, esse espaço nasofaringe, orofaringe, e assim promovendo a melhora respiratória na criança. E será que o tratamento reduz o volume das amígdalas e adenoides? Então, um estudo aqui de 2022 mostrou que sim, que 90% das crianças... Foi o primeiro estudo, na verdade, que avaliou esse parâmetro, né, de fazer a medição volumétrica dos tecidos linfóides. E eles observaram que 90% das crianças reduziram o volume da adenoide e 97,5% reduziram o volume de amígdalas, né, com uma média de 20% a 40%, respectivamente, e de até 50% a 75% para adenoide e para amígdala, respectivamente, sendo assim considerada uma opção válida de tratamento e eficaz para crianças que apresentam esse tipo de problema. Melhora também a apneia obstrutiva do sono pelo aumento das dimensões faríngeas, por permitir uma nova postura de língua, pelas mudanças de estruturas anatômicas, esse fluxo de ar, né, aumentado, gerando assim menos esforço na respiração, menos pressões respiratórias subatmosféricas, e assim reduzindo a colapsibilidade das paredes faríngeas também.
Isso acontece num progresso significativo ao longo do tratamento. Então, é um sentido de tratamento que vai levando todo esse sistema à cura. Ele não é um tratamento sintomático, né? Ele não é um tratamento que vai no sintoma, na consequência. Ele vai na causa, e por isso que ele pode ser considerado curativo. E assim ele vai reduzir os problemas nasorrespiratórios, diminuir a sobrecarga metabólica, sobrecarga cardíaca, com melhora ali nas secreções hormonais, em alguns sintomas, como por exemplo a enurese noturna, naquelas crianças que têm, né, o escape do xixi noturno, né, isso porque quando o coração aumenta a frequência, a gente tem maior liberação de um hormônio que é o peptídeo natrodiurético arterial, que faz com que aumente, né, a produção ali da urina, e aí a criança muitas vezes não consegue segurar. Nós temos também melhoras na saturação de oxigênio, e isso protege muito o neurodesenvolvimento das crianças. Então vamos lá, né? Será que respiração bucal, apneia do sono e TDAH são a mesma patologia? Existe uma hipótese que, por terem características muito semelhantes, existe, né, essa possibilidade, né, essa hipótese na literatura, porque isso pode estar sendo uma resultante daquela fragmentação do sono que a criança que respira mal, que tem distúrbios respiratórios obstrutivos do sono apresenta, e também dos episódios hipóxicos intermitentes. Eles afetariam as funções executivas pré-frontais, como memória de trabalho, controle comportamental, análise, organização e autorregulação da motivação, e outras funções como regulação da excitação, sono, afeto e atenção. Então, nós temos uma prevalência alta de transtornos de neurodesenvolvimento, como o TDAH, variando nas crianças entre 25% a 55%, e em adultos de 50% a 80%. Então, observem como ela parece ser uma patologia progressiva, inclusive, né? A gente tem uma prevalência grande ao longo da idade, né? Os adultos, muitas vezes, vão desenvolvendo cada vez mais esses sintomas, e por isso pode, né, apresentar essa prevalência alta. No entanto, não se sabe, então, exatamente se eles são, né, a mesma patologia em graus ali diferentes ou comorbidades, mas o fato é que existe, sim, uma associação positiva entre respiração, sono e transtornos de neurodesenvolvimento. A terapia com os aparelhos intraorais contribui para que a gente reduza os sintomas, né? Por exemplo, o índice de apneia e hipopneia naqueles pacientes que apresentam, né, a apneia do sono, e isso melhora os sintomas do TDAH nesses pacientes também. Em relação à cirurgia, né, ela pode ser uma técnica alternativa ou adjuvante à adenotonsilectomia. Então, muitos estudos mostram o ronco persistente, né, ou o distúrbio obstrutivo refratário à remoção de amígdala e o adenoide. Isso porque, quando a gente remove essas estruturas, a gente não tira os outros fatores que estão impactando nessa disfunção. Então, tanto em parte dura, maxila, mandíbula, quanto em partes moles, como a língua, né, por exemplo, que continua fazendo a obstrução da via aérea. Então, à medida que a gente promove o crescimento e recupera, né, essa musculatura, nós melhoramos a respiração nasal, diminuímos o índice de apneia e hipopneia. Existe, então, realmente, né, o tratamento dessa apneia obstrutiva do sono pela redução do volume, como a gente já viu, né, das amígdalas, das adenoides. Restabelecemos o equilíbrio de crescimento orofacial, melhoramos o ronco e a qualidade de vida dessas crianças que mantêm, né, os distúrbios refratários após a adenotonsilectomia. E prevenimos muitas vezes os tratamentos excessivos, invasivos ou cirúrgicos na infância, por promovermos uma competência desse sistema imunológico. Então, para mim, é muito claro, assim, né, que se a gente precisa fortalecer a imunidade dessa criança, e a gente vai e tira justamente órgãos de defesa imunológica, o que será que a gente vai estar causando a longo prazo?
né? Então, um estudo publicado na JAMA em 2018 mostrou isso. A pergunta da pesquisa foi: existem riscos à saúde a longo prazo após a cirurgia de adenoide e amígdala na infância? E os pesquisadores acompanharam 1,2 milhões de crianças que passaram por remoção de amígdala e ou adenoide na infância, nascidas ali entre 79 e 99 até 2009. E essas crianças foram acompanhadas durante 10 a 30 anos e foram avaliadas em relação a 28 doenças diferentes. E o que eles encontraram? Que a remoção precoce, né, das amígdalas adenoides lá na infância, ela estava associada a um aumento de doenças respiratórias, doenças infecciosas e alérgicas ao longo da vida. Ou seja, todas as doenças que a cirurgia tentava proteger, né, curar. A remoção de amígdala triplicou o risco relativo para doenças do trato respiratório superior, e a remoção da adenoide duplicou o risco. O risco absoluto também foi quase o dobro para doenças do trato respiratório superior e um pequeno aumento para doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os riscos a longo prazo de respiração anormal, porque a respiração não se restabelece automaticamente, né, na maioria dos casos, para sinusite e para otite média foram iguais ou maiores após a cirurgia. E será que o tratamento tem algum efeito nas crianças, aquelas crianças que têm otite média de repetição, otite média secretora ou perda auditiva condutiva? Então, os estudos mostram que sim, melhora a função nasal, melhora limiar auditivo condutivo e timpanometria nessas crianças, tanto pela redução do tamanho do tecido adenoideano, como pela melhora da função da tuba auditiva. Então, principalmente por promover ganhos transversais da maxila, existe um alongamento dos músculos elevadores e tensores do palato, que faz com que melhore, então, essa função, né, da orelha média. Esses efeitos, eles não costumam acontecer imediatamente após a disjunção, por isso que nós precisamos explicar para as famílias, né, que tem que ter um pouquinho de paciência, porque eles vão acontecer mais ou menos após 8 meses do tratamento, né, então a gente tem ali essa média de melhora no limiar auditivo, normalizando em todas as frequências após os 8 meses. E olha só que interessante, a melhora foi significativamente maior com a expansão rápida da maxila, em comparação àquela usada com o dreno, que muitas vezes é colocado, né, na cirurgia quando as crianças têm esse tipo de condição. Então, esses resultados se mantiveram estáveis nos acompanhamentos pós-tratamento, muito interessante. A própria rinite e sinusite, embora não seja um tratamento isolado para essas crianças, porque são condições alérgicas, mas elas também melhoram os sintomas pela melhora, né, desses espaços funcionais. Então, existe um favorecimento ali, um aumento da depuração mucociliar nasal, que protege, então, contra infecções e condições inflamatórias rinocinusais. E também um impacto na voz, modifica a qualidade e a ressonância da voz, aquela criança que tem a voz abafada ou anasalada, né? Então, aí nós vemos que existe também, né, tanto resultados clínicos como embasamento científico para essas indicações. Nós vamos trabalhar junto com isso a imunidade e a saúde dessas crianças. Então, nós podemos, né, indicar ou muitas vezes atuar também, tanto com tratamentos convencionais, desde a indicação da lavagem nasal, de forma criteriosa, cuidadosa, para não piorar também esses sintomas, a inalação, né, ou às vezes até o uso de alguns medicamentos, medicamentos de suporte ali, como analgésico, antitérmico, descongestionante, corticoides, antialérgicos, vasoconstritores, antibióticos, mas nós sabemos que muitas vezes essas crianças entram em ciclos repetitivos aí, né, de medicação, sofrendo muito as consequências dos efeitos colaterais.
e criando até uma resistência, né, a essas medicações e esse tipo de problema que acaba muitas vezes evoluindo para a cirurgia. Então, existem tratamentos integrativos possíveis que dão mais suporte ali para essa cura do sistema. Eu grifei aqui, né, nessa segunda tabelinha, algumas áreas que são ou especialidades odontológicas ou cursos de capacitação para o cirurgião dentista. E tem outras áreas, né, que são da medicina, da nutrição, da fisioterapia. Então, nós podemos também atuar de forma integrativa, seja com suplementação, a própria homeopatia, né, aqui em casa, toda a família se trata com homeopatia, e os nossos filhos, por exemplo, nunca precisaram de tratamentos alopáticos convencionais, né? Justamente porque a homeopatia fortalece esse sistema imunológico. Existem também os medicamentos antroposóficos, o próprio laser, eu utilizo muito nas sessões a laser terapia, tanto sistêmica como local para tratamento, né? Agudo, muitas vezes, ali dos quadros respiratórios, dando um suporte anti-inflamatório para essas crianças e ajudando na resolução dos sintomas. Quando nós pensamos em. Eu gosto muito da microfisioterapia também, a própria fisioterapia respiratória, quando a criança está num quadro agudo. E quando nós pensamos em exercício físico, né, a gente precisa sair um pouquinho da questão da natação, onde a gente reforça, né, a criança apneica respirando pela boca, né? E aí eu trouxe aqui aí o yoga, o mindfulness, que são práticas que fazem, né, uma ativação desse sistema respiratório aí nasal. Né, e outras áreas ali, a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, aromaterapia, terapias florais, tudo pode ser um suporte, né, para esses nossos pacientes. E uma outra coisa também que acaba acontecendo, que é muito comum nessas crianças respiradoras orais, é a disbiose. Às vezes até aquelas que usam muito antibiótico, né, elas acabam desenvolvendo as disbioses por conta dessa matança indiscriminada, né, da flora ecológica oral. Então, existe um estudo aqui mostrando, de 2019, mostrando que as crianças que roncam, elas têm uma microbiota intestinal diferente daquelas crianças saudáveis. Então, hoje a gente entende, né, que o intestino, existe um eixo cérebro-intestino, e quando a gente tem uma flora equilibrada, a gente tem melhores secreções ali de neuroquímicos, como serotonina, por exemplo, e isso influi também nas questões comportamentais. Então, aqui tem mais uma chave para a gente relacionar aí os distúrbios respiratórios com os transtornos de neurodesenvolvimento, né? Entendendo aí que é uma condição progressiva, a gente altera, né, forma e função, isso leva a um padrão respiratório inadequado que vai obstruindo, vai gerando ronco, vai gerando apneia e pode, né, vir a gerar aí outros transtornos de comportamento. E aí, a gente pode então entrar com o nosso, inclusive com o nosso controle biológico preventivo, ou seja, com as nossas profilaxias profissionais, porque o tratamento das disbioses precisa começar pela boca, né? Por cultivarmos ali uma flora mais saudável, mais positiva. E aí isso inclui a orientação quanto à escova ideal, as trocas de escova. Então, após as crises respiratórias, é importante que as crianças troquem a escova, que elas higienizem e armazenem de forma adequada. O uso das pastas de dente, né? Existem linhas hoje importadas, por exemplo, que elas trazem pré-bióticos para melhorar essa condição, né, da flora oral e trazem componentes também remineralizadores, que não são agressivos, né, que são biocompatíveis. Então, eu gosto muito, né, mas a gente ainda não tem disponível no mercado nacional, né, de uma forma aí ampla. O fio dental, né, para fazer o controle gengival, a saúde também importante para a saúde oral. Os raspadores de língua, a criança, né, pequenininha, a princípio não precisa, mas crianças maiores ou que já tenham muito acúmulo ali de saburra, nós podemos indicar ou artigos de inox, né, evitar aqueles raspadores plásticos, né, ou uma colherinha de chá de inox,
ou então aqueles raspadores lá em forma de ferradura, de inox ou de cobre, que já tem um efeito antimicrobiano natural, e enxaguantes bucais que não façam aquele efeito antibiótico de amplo espectro, né? Que mata indiscriminadamente bactérias do bem e bactérias do mal, digamos assim, né? E será que existe, então, alternativas? Vejam que a literatura já testou, inclusive, óleo de coco, né, óleos vegetais, mostrando que eles podem ser tão eficazes quanto a clorexidina, por exemplo, ou aqui numa revisão sistemática e meta-análise, melhorando a condição de saúde oral como um todo, né, o óleo de gergelim, né, então, às vezes, utilizar esses produtos na higiene bucal das crianças, né, ou com aplicação com escova ou cotonete, também pode ser interessante, embora eles ainda não saibam bochechar. E aí nós vamos lá para o nosso último pilar do tratamento, que eu não vou detalhar muito hoje, mas que é fundamental, a gente estimular bons hábitos, né? Bons hábitos de alimentação, criança brincando com o pé no chão, né? Já fazendo aquele grounding, aquele aterramento que também tem um efeito ali, né? Não só a vitamina S, mas também anti-inflamatório. A higiene do sono, e um ambiente adequado para esse sono, onde a criança se sinta segura e consiga, né, se entregar ali para um sono tranquilo. Então, tudo isso faz parte aí da nossa metodologia de tratamento. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um casinho clínico e um outro casinho onde a gente tem um acompanhamento, né? Só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente atua. Né? Então, aqui nós temos uma criança do sexo masculino, 5 anos de idade, que nos procurou por conta de apneia do sono. E era uma criança extremamente agitada, né? A gente precisava de 4 para atendê-lo. Ele chegou a ter 2 crises convulsivas que nunca tiveram ali um diagnóstico, né? Certo? Então ficou sempre muito relacionado com os quadros de apneia. E a família não queria cirurgia, então eles estavam em busca de uma alternativa, né? A criança com ites de repetição. E a nossa conduta terapêutica, então, incluiu cirurgia de freio lingual, disjunção maxilar e expansão inferior, pistas diretas planas, clamp terapia e fonoterapia, né? Além da a relação com neuropediatra, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista. Então, aqui, ó, para vocês visualizarem o início, né, do casinho, então, uma criança com atresia maxilar, cantinho da órbita caído, olheiras, a curvatura labial para baixo, mostrando um esforço no vedamento, retrusão mandibular, alteração postural, uma mordida profunda de cobertura total com desvio, então assimetria também em mandíbula, mostrando ali uma preferência mastigatória. Aqui também confirmando a simetria e a atresia maxilar. Aqui a gente já vê ó, o freiozinho fazendo, né, a fenda aqui na pontinha de língua, arcada bem atrésica, os dentinhos bem juntinhos, e um nasofaríngeo que não chegava a 2 milímetros de espaço de passagem aérea, então ele tinha uma adenoide bem hipertrofiada. E depois da disjunção, nós conseguimos aqui um aumento de quase 6 milímetros, ou seja, ele cresceu em 200%, esse tamanho de via aérea, né, de via aérea superior. Então, lembram que o estudo lá atrás mostrou que pelo menos 40% é possível que a gente consiga de ganho nasofaríngeo com uma expansão rápida, né? Aqui nós conseguimos 200%. Então, observem aqui, logo depois da disjunção, né? A gente já tem ainda em tratamento, tá? Mas a gente já visualiza um pouco de melhora, de crescimento nas estruturas. Na mordida, uma correção vertical, uma centralização da linha mediana, dentição em classe 1, né? Uma melhora ali do estreitamento, os dentinhos já nascendo, essa fase de dentição mista. E a realização, então, da liberação cirúrgica do frênulo, promovendo aquele
vácuo, aquele acoplamento da língua no palato, e aí entrando então com o aparelho com a técnica de pista direta, né? Visto que é uma criança pequena que nem sempre mantém o aparelho ortopédico em tempo integral, a gente mantém a pista, né, que vai estar atuando ali 24 horas e associa então um aparelho funcional. E aqui nós temos ele hoje, uma criança que já para quieta na cadeira, que consegue concentrar, que já tem outra condição de saúde. Né? E o último casinho aqui, um outro menino, né, de 5 anos de idade, eu não vou ter as imagens do tratamento ortopédico, mas eu tenho o acompanhamento da polissonografia tipo 4, que é o Biologix. Não sei se vocês têm experiência de uso com ele, mas a gente utiliza muito para ter um parâmetro de acompanhamento da eficácia do tratamento. Então, embora o aparelhinho ainda não seja específico para a pediatria, a gente utiliza ele ainda, né, parece que vai ser lançado o aparelho pediátrico em breve, né, mas a gente ainda utiliza o aparelho, né, convencional e vai fazendo o controle ao longo do tempo para entender como que a nossa terapêutica está atuando. Então, essa criança, ela começou com IDO de 5,3, tá, né, com sintoma, com apneia do sono, e após a disjunção, aqui é logo depois, né, do tratamento com a disjunção, ele dormiu uma noite sem o aparelho, então diminuiu um pouquinho, mas não de maneira tão significativa, foi para 4,7 o IDO. Agora, na noite seguinte que ele dormiu com o aparelho ortopédico funcional, no caso, ele também usou um clamp, o IDO dele foi para 2,2, né? Então melhorou muito. A saturação média subiu de 95% para 98% com o aparelho. Então, mostrando ali que parece pouco, né? Mas que esse pouco faz diferença num cérebrozinho que está em intenso desenvolvimento, num corpinho que está também precisando, né, fluir com mais leveza, né? A própria saturação mínima inicial, né, de 88 ou sem aparelho, que chegou a 85, mesmo que por períodos curtos, né, ela subiu para 91. A frequência cardíaca média subiu ali, né, foi de 79 para 77, diminuiu, desculpa, né, com o uso do aparelho intraoral, e a máxima também, né, de 127 para 106. Então, mostrando que quando a criança faz o tratamento e quando ela está, né, durante a terapêutica com o aparelho, faz diferença, né, dela ficar com e sem. O ronco zerou, ele tinha 76% de ronco silencioso, sendo 16% de ronco médio, 7% de ronco alto. Após a disjunção sem o aparelho, foi para 1% de ronco médio, 2% de ronco alto. E após com o aparelho, zerou o ronco. A eficiência do sono melhorou e a carga hipóxica diminuiu. Então, é uma criança que está conseguindo se desenvolver com mais saúde, com mais qualidade. Por isso que a odontologia tem um papel fundamental no tratamento integrado dos distúrbios respiratórios repetitivos na infância, e quanto mais cedo, mais a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas crianças, não só delas, mas de toda a família, contribuindo assim para o equilíbrio de desenvolvimento e para que elas cresçam com muita saúde, com muita felicidade, com muito amor. Então, muito obrigada, gente. Vou ficar aqui no bate-papo com vocês, né? Trouxe algumas referências aqui que a gente usou também na aula, que eu não coloquei em QR Code. Depois, se vocês se interessarem, posso passar lá para vocês. E vamos ver aqui se vocês ainda estão aí. Achei. Eu tô. Opa, se você não tiver, eu comecei a ouvir um barulho, eu falei, será que acabou a aula e eu tô aqui sozinha? Parabéns, Posso tirar uma parabéns. dúvida? Lógico. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em um dos casos que você mostrou, eu reparei que na teleradiografia lateral, a gente via uma curvatura bem excessiva da cervical,
aqui, né? E isso tem a ver com a respiração? Totalmente. Eu até ia abrir ali, pode? Ah, não, acho que eu vou me confundir, peraí. Vocês Você conseguem precisa colocar visualizar? no modo de apresentação. Vai só passando os slides até chegar lá no... É onde tem as duas teleradiografias. Isso. Acho que está um pouquinho aqui, ó. Isso. Isso, essa mesmo. Então, observa, né? Eu acabei pulando, né, essa parte, mas essa curvatura cervical acentuada, ela é característica na criança respiradora bucal, porque é uma compensação da coluninha ali para a postura mandibular, para a boquinha aberta, para aumentar essa via aérea, para ajudar a passagem de ar. Então, quando a gente vai fazer um resgate, né, de suporte básico de vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer no paciente é abrir a via aérea. Para abrir a via aérea, a gente faz a extensão cervical. E a criança, ela faz isso para ajudar ela a respirar melhor. Só que ela não caminha olhando para cima, então ela vai curvando a coluna, né? A lordose lombar, às vezes causando a anteversão abdominal aqui da bacia, e ela vai ajustando, compensando o joelho até lá no pé. Então, altera, né, a postura como um todo. Ai, muito obrigada. Eu fiz a pergunta porque eu fiquei na dúvida se isso daí tinha a ver com a respiração ou com classe 2, com a mandíbula para trás. Com as duas situações. Deixa eu só voltar aqui. Ai, muito obrigada. Imagina. Posso só complementar um pouquinho, dar uns pitacos aí nessa resposta? Por favor. Assim, na verdade, o respirador bucal... Não, descompartilha a tela. Eu tô tentando procurar, mas vai falando, por favor. Não, você está compartilhando a sua tela do seu notebook. Aí, isso, aí conseguiu. É que o respirador bucal, pelo fato dele manter a boca aberta, você tem uma rotação, né, posterior da mandíbula. E aquilo rompe o eixo de equilíbrio da postura do crânio facial em relação à coluna. Ela vai promover uma pequena rotação para frente e para baixo. Só que, a gente costuma dizer, a gente paga um preço alto por ser bípede, né, por andar em duas pernas, não ser quadrúpede, né? Para que a gente mantenha uma postura de equilíbrio, eu preciso obrigatoriamente que a minha visão, o meu plano visual, ele esteja paralelo ou esteja no plano horizontal. Como eu tive essa rotação pela perda do eixo de equilíbrio, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma compensação, acentuando a lordose cervical, para quê? Para que a minha cabeça se anteriorize e o meu plano visual fique no plano horizontal. Então, isso é uma questão fisiológica, inclusive, assim, né? Para você poder parar em pé, vamos dizer assim. Só que ao longo do tempo, outras coisas vão se agregando, né? Aí eu vou ter uma cifose torácica, depois uma lordose lombar, né? Vai rodar a bacia, aí vai chegar onde o André estava falando, vai rodar o joelho, vai ficar aquele genovalgo, aí roda a planta do pé. Para quem é da ortopedia funcional, eu vi que a Denise estava aqui na sala, né? Grande Denise, grande parceira. Vai lembrar que Pierre Robin, em 1902, olha só, vamos viajar um pouquinho no tempo, né? Ele enunciou essas questões posturais, falando que tudo era por causa da glossiptose, que era a queda da língua. O cara era médico, ele foi execrado no mundo científico, malharam, falaram que ele era louco, onde já se viu, né, tal. E lógico que depois, ao longo do último século, né, não precisa nem chegar nesse século, ao longo do último século, muitos estudos, né, comprovaram exatamente isso, né, essa questão postural que é desencadeada exatamente pela alteração da postura da mandíbula, né. E pegando mais um ganchinho ainda, recentemente eu vi na internet, a internet hoje é complicado, né, gente? A gente que foca tanto no estudo sério, né, que a gente se dedica tanto, mas a gente é obrigado a ver algumas coisas assim. Eu vi até uma chamada de um profissional até assim que tem muitas qualidades, né? Mas falando que não é só expandir maxila, não sei o quê, que você vai corrigir a respiração. Tem que olhar a questão postural. É lógico, gente. Quando a gente fala de expansão, quando a gente fala de disjunção, é um passo.
é um primeiro passo. A Andréa mesmo mostrou uma sequência de tratamento, né? Uma abordagem interdisciplinar de acordo com as necessidades que aquele paciente apresenta. Então, quando a gente fala em disjunção, valoriza a disjunção, que é tipo assim, eu vou usar aqui um velho ditado de Bertolt Brecht, né? Há caminhos com 1000 léguas de distância, mas todos começam com um passo. E é o primeiro passo. Porque se a gente não corrige o vetor transversal, para quem trabalha com a parte de ortopedia, com crescimento, desenvolvimento facial, se você não destrava o transversal, você não consegue trabalhar nem o anteroposterior, nem o vertical e nem o rotacional dos fatores de crescimento. Então, não é porque a gente gosta de fazer bocão, como a gente ouve muito falar, né? Porque, na verdade, é uma necessidade básica, né? Eu costumo sempre brincar dizendo assim, quem já foi meu aluno vai lembrar disso. Vamos construir uma casa? Vamos. Dá para a gente começar pelo telhado? Não dá, gente. A gente tem que fazer primeiro o alicerce, depois levantar as paredinhas, para depois fazer o telhadinho. Concorda comigo? Então, assim, é olhar para o alicerce da coisa, para a estrutura da face do paciente, né? E, lógico, que as outras coisas vão ter que ser agregadas, vão ter que ser olhadas no momento mais oportuno da terapia. Desculpa me alongar. Pronto, chega. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Ninguém levantou a mãozinha? E tem também Eu aqui. Desculpa. Eu aqui. Oi, Fagner, minha Vânia. Oi, Vânia. Tudo bem, querida? Oi. Vânia também muito ligada à ortopedia, uma grande colega também. Seja bem-vinda, querida. Não, falar de ortopedia e a parte respiratória, assim, só para complementar, realmente é primordial. Então, o corpo ele altera toda a postura também pela respiração. A gente fala que o respirador bucal, ele tem uma alteração postural no corpo, né, em geral, porque ele faz uma anteriorização da cabeça, uma anteriorização do plano escapular. E isso altera todas as curvaturas. Então, quando você falou da lordose, é hiperlordose cervical, hiperlordose lombar, porque a lordose é o normal. Só que nesses casos aumenta. Você faz rotação posterior do crânio, você faz a rotação horária da mandíbula. Então, assim, esse componente, né, postural, ele acomete o paciente como um todo. Então, como você falou, essa questão transversal, esse espaço na via aérea, eu acho que começa por aí. Porque tem muitos pacientes com alterações posturais que não têm problema respiratório tão importante. Mas no respirador bucal é fundamental, né, o dentista, o otorrino, né, para a gente começar a essa entrada, né, postural, que é a boca, que é a parte da toda a área superior, né, das vias aéreas. Mas só isso, só para complementar, porque eu estudo postura há 23 anos. Obrigada, doutora André, excelente sua aula. Obrigada. Nossa, que honra. Legal, Vânia. Muito André, bom. nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Dr. Arturo Carpes. Grande abraço, Arturo. Faz tempo que nós estivemos juntos, mas é sempre muito bom estar juntos online também. Ele faz o seguinte questionamento para você. Se a boca precisa estar fechada, no caso a respiração nasal, e com isso a língua se posicionar adequadamente no palato duro, qual o papel da frenectomia nesse contexto? Frenotomia nesse contexto? Só acho que antes o doutor Arturo colocou ali ele me alertou e eu fui conferir realmente o QR Code do artigo da JAMA Otorrinolaryngologics que eu citei, dos impactos da remoção de amígdala e adenoide. Ele está errado ali no slide. Eu mandei para você, Fagnani, ali no WhatsApp, se você puder colocar o link aqui no chat, aí já resolve. Faz um favor. Ah, tá. Eu vou colocar. Só Obrigada. vou abrir o WhatsApp aqui no computador. Mas pode ir respondendo a pergunta.
Isso. Então, a língua ela precisa estar posicionada no palato, ok, né? Isso vai estimular a respiração nasal, ok. Então, a frenotomia ou a frenectomia, ela entra nos casos que nós temos o frênulo lingual alterado, né? Então, restrições de mobilidade da língua causadas por uma alteração anatômica e funcional do freio. Por quê? Porque senão esse freio que está alterado, encurtado, que na dinâmica ali da interação, né, entre o genioglosso, que é o músculo ali que é o músculo ali da língua, né, a fáscia e a mucosa, né, muitas vezes elas se integram, se misturam e causam ali uma tensão, uma limitação que impede com que a língua ou assuma essa postura, né, de elevada no céu da boca, ou que ela perca pressão, que ela não consiga fazer esse estímulo de crescimento ortopédico adequado. Então, nesses casos, nesses pacientes, muitas vezes a gente precisa liberar esses tecidinhos para permitir que a linguinha volte a se acomodar corretamente, tá? E acho que é uma questão importante para ela poder ser exercitada, né? Ser estimulada adequadamente, né? Isso, a reabilitação é fundamental, porque muitas vezes não adianta só fazer a liberação se a gente não recuperar o movimento, né, dessa linguinha que nunca aprendeu a ficar no lugar certo, que já adaptou, né, a fazer as funções de outra forma. Então, é muito importante sempre que a cirurgia ela seja complementada com a reabilitação funcional. E muitas vezes não só com a fono, mas até com a físio, né? Por essa importância da questão postural, crânio, orofacial, na parte respiratória também, e na parte, né, postural do sistema estomatognático. Era essa a dúvida, Arturo? Eu vou postar o link desse artigo no grupo do Núcleo do Sono também, tá, pessoal? Às vezes alguém pode ter dificuldade de acessar aqui pelo chat. Doutora Andréia, Oi? eu fico assim, na vida, né, prática, eu vejo muitos pacientes que passam por cirurgias, né, otorrinolaringológicas, e que não aprendem a respirar pelo nariz, mesmo que faça a desobstrução. Não é automático, né? E eu vejo um benefício muito grande quando eles vão para fisioterapia, porque a respiração correta é aquela respiração mais diafragmática. Então, você libera o nariz, mas eles não sabem trabalhar o diafragma. Então, assim, eu, pelo menos, né, que eu tenho muitos anos, minha irmã é fisioterapeuta, mesmo longe, né, que ela não mora aqui no Brasil. Mas eu sempre tive esse viés, assim, de me preocupar mais com essa retomada da respiração pela orientação da fisioterapia, né? Porque esses pacientes respiradores bucais, eles não sabem usar o diafragma. Tá? Então, e eu não vejo essa orientação, assim, de forma geral, nem na área médica, né? Nem os dentistas. Você sabe que quanto mais eu tenho estudado e conhecido assim um pouco mais dessa inter-relação com as fáscias, os sistemas de fáscias, nossa, é incrível essa inter-relação com a fisioterapia, ela tinha que ser muito mais valorizada, muito né? grande. Exatamente. Muito bom. Obrigada. Vai ter muito fisioterapeuta habilitado para trabalhar nessa área. Mas ainda não recebem tanta, eu acho Olá, que Mar. as indicações ainda são poucas. Sim. Fisioterapeuta, na maioria das vezes, ele desconhece esse tipo de tratamento. Infelizmente, né? Não são todos. Assim, só para vocês saberem, o RPG, né, do Felipe Souchard, tudo, ele trabalha muito essa questão da respiração com a postura. Então, o diafragma é muito trabalhado e a melhora da curvatura cervical.
lombar cervical. Então, é muito bom para os pacientes, né? Fora outras áreas, né? Cadeias musculares, osteopatia, mas eu acho que o RPG, ele entendeu muito, sabe, essa relação do diafragma com a curvatura da coluna. Muito importante. Por isso que é sempre importante que a gente enfatiza sempre, né, gente, essa visão interdisciplinar, porque realmente a gente, com as nossas ferramentas terapêuticas, a gente consegue melhorar os espaços. Agora, a parte elétrica, vamos dizer assim, né, o restabelecimento da questão da qualidade funcional dos estímulos funcionais, em alguns casos, ou até em muitos casos, a gente precisa de uma fonoaudióloga que atua bem nessa parte de motricidade oral, o próprio fisioterapeuta, né? A André tem uma experiência grande com bebês, desde recém-nascido até de alguns meses, né? Um fisioterapeuta que atua nessa área, né? Que ela faz a frenectomia, mas não é só fazer a frenectomia e está tudo resolvido, né? Se não houver estimulação através de uma boa pega, de uma boa amamentação, de uma boa correção postural desse bebê, né? Ela pode até falar isso com mais propriedade do que eu, mas realmente não vai se resolver automaticamente, né? Não é você só dar a bicicleta para a criança que ela já vai montar na bicicleta e vai sair andando, né? Se você não ajudá-la, né, não ensinar a postura, as pedaladas, a coordenação motora, não amadurecer isso, a coisa não vai acontecer sozinha, né? Mais alguém, queridos? Vamos lá, vamos aproveitar a presença da doutora Andréia. Eu queria dar um spoilerzinho, já que você tocou tanto ali no nosso Vital Air Sleep, dar um spoiler para vocês. Já está, assim, nós já estamos gestando há algum tempo, né? Até atendendo a pedidos de muitos colegas, entre eles até esse colega meu que está aqui aparecendo para mim, o Marco. A gente está gestando aí, realmente nós vamos estar trazendo para vocês muito em breve, né? A gente está promovendo aí um curso, né, realmente dentro dessa área da odontologia do sono infantil. A gente está preparando material, assim, compilando casos, um curso que a gente pretende fazer uma coisa muito completa, desde diagnóstico, entendimento, né, tratamentos, preservação de tratamento, essa visão interdisciplinar, com a participação de outros colegas, médicos, otorrino, médico pediatra, fono, né, neurologista, inclusive, né, vai estar com a gente também. Então, só estou dando um spoiler, onde a gente vai estar esmiuçando com vocês mais esse Vital Air Sleeps. Mas a grande mentora é a doutora Andréia. Somos nós, né? Opa! Ah, que legal, que gostoso. Teve Obrigada. mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver, peraí. Eba, ó, já tem fila aqui, ó, para o curso. Que Bom, bom, por gente. enquanto, só os parabéns, a gente agradece bastante. Eu fico muito feliz com o interesse, porque a gente acaba, às vezes, né, conversando com muitos pacientes, às vezes que procuram pessoas de fora, e é importante que mais colegas também, né, possam, que a gente tenha cada vez mais colegas para indicar, cada vez mais colegas com essa visão ampla, tratando. Então, a ideia é essa, assim, que a gente possa acrescentar, compartilhar, trocar, aprender com vocês, né, como estamos aprendendo aqui, também com as colegas que estão contribuindo. Então, esse é o objetivo, né, a gente crescer juntos. Inclusive, a Andréia, ela desenvolveu um questionário, né, para fazer o diagnóstico, é um questionário muito bacana, baseado no PSQ, né, mas ela deu uma aprimorada bem legal, a gente vai estar trazendo para vocês também. Certo, pessoal? Bom, se ninguém mais tem dúvidas, só me resta agradecer enormemente a nossa participação aí da doutora Andréia. Obrigado, querida, por disponibilizar esse seu tempo, preparar esse material que foi muito bom, parabéns. Realmente eu não tinha visto essa aula dela, ela sempre surpreendendo positivamente. Tá joia? Pessoal, a reunião vai estar gravada, então, em pouco tempo, em poucos dias, eu vou estar aí editando o vídeo e estar publicando o link para vocês assistirem no YouTube. Tá joia?
Só me resta agradecer a todos, mas antes, aquela fotinha básica. Deixa eu abrir aqui a galeria. Vamos fazer aquela foto, vamos abrir as câmeras. Vamos lá, Seu cabelo não pessoal. está na testa não, né, Fagnani? Desculpa, Marco, não entendi. Seu cabelo não está na testa não, né? Não, o seu não. Acho que soprou um vento aí. Ó, pessoal, vou pedir para vocês também, fazem as fotinhas aí, se possível, se forem postar, marca o Núcleo do Sono, o meu perfil também, Antônio Fagnani Filho, ou postem as fotos lá no grupo para a gente estar fazendo uma edição, tá joia? Aquele sorriso bacana. Aí, muito bom, queridos. Gente, muito obrigado pela presença, pela paciência de vocês. Hoje tivemos um número bem expressivo, viu, André? Que o Quase aí João, uma média de quase 50 participantes ao vivo, presencialmente, bem bacana, um pouco acima das últimas reuniões, e com certeza vai ter um bom reflexo isso. A gente espera ter contribuído com vocês com mais algum conteúdo, alguma informação, que se não foi suficiente para já sair tratando as crianças, mas pelo menos que sirva de estímulo, de curiosidade, através desses vários artigos que ela disponibilizou aí para vocês também, realmente é um conteúdo bem bacana. Tá joia? Queridos, muito obrigado por tudo, pela Obrigada. presença. Um grande beijo. Boa noite. Boa noite, durmam bem. Parabéns. Até a Um próxima. abraço. Obrigada, abraço. Andréia. obrigada. Abraço. Obrigado, Andréia. Opa, Parabéns. obrigada. Bom descanso, pessoal. Estranho.